Aqui eu faço uma analogia para que você compreenda melhor ainda o assunto que estamos falando. Para que você compreenda melhor ainda, entenda e guarde na memória, principalmente os 4 parâmetros que falamos agora. Tensão ou voltagem, lembra o que é? É a diferença de potencial. Corrente elétrica, a corrente, falamos somente corrente, já é suficiente, não precisamos falar corrente elétrica. Resistência e potência. Aqui você vê uma caixa de água suspensa. Essa caixa de água suspensa, ela cria um potencial em relação à Terra. Um potencial físico é uma caixa de água, ela está cheia de água. Nós vamos ter aqui uma diferença de potencial entre a Terra e a caixa de água. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que toda a água que está na caixa tenta descer pelo cano, atravessar esse cano, esse condutor de água. Se eu abrir a torneira, eu vou ter um fluxo de água aqui. Esse fluxo de água está vindo da caixa de água, está atravessando os condutores de água, está chegando até a torneira e saindo por aqui. Isto aqui é bem análogo ao que acontece numa tensão elétrica, numa corrente elétrica, numa fonte de potencial elétrico. Observe. Potencial, diferença de potencial, corrente de água. Quando a corrente atravessa o cano, o atrito da água com o cano de água tende a aquecer. Por quê? Porque o cano, sendo fino, quanto mais fino for o cano, mais resistência ele possui, mais resistência ele oferece para a corrente de água. E automaticamente ele aquece. Acontece a mesma coisa que falamos anteriormente. O que aconteceu anteriormente? Uma resistência dissipou energia, fez trabalho. Aconteceu uma potência, uma dissipação de energia. Aqui é a mesma coisa. A corrente de água gera calor no cano. Quanto mais fino for o cano, mais resistência, mais trabalho tem que fazer a água para chegar até a torneira. Portanto, diferença de potencial física em relação à água, um fluxo de água, seria um fluxo de corrente de água, resistência do cano e potência dissipada no cano. Observe agora este pequeno circuito, esse circuitinho muito simples, é um circuito elétrico contendo uma pilha. Observe, esta pilha é uma pilha comum de lanterna. Olha o polo positivo da pilha onde está. Lá dentro nós temos ali uma espécie de um tubo, um bastão. Esse bastão, quimicamente, quando se fabrica a pilha, se faz esse bastão ficar positivo. Em volta desse bastão nós temos uma pasta. Essa pasta é de um material químico também, que é tornado negativo. Portanto, eu tenho aqui muitos átomos negativos, ou seja, muitos átomos carregados negativamente, e aqui dentro no bastão, muitos átomos carregados positivamente. O que vai acontecer quando eu ligar um condutor? Observe, eu soldei o condutor no polo positivo da pilha, soldei aqui no polo negativo. Este condutor vem até a lâmpada. Esta aqui é uma lâmpada piloto, chamada uma lâmpada piloto, que a gente chama em eletrônica. A lâmpada também tem 2 polos. Um polo é aquela parte em volta, uma espécie de um anel, e no centro o outro polo da lâmpada. Estes 2 polos, este aqui liga neste filamento, neste terminal do filamento, no extremo do filamento. O filamento é um fiozinho muito fino, e
o outro extremo do filamento está ligado aqui na carcaça da lâmpada, ou seja, naquele anel que faz o outro polo da lâmpada. Desse modo, eu liguei o polo negativo da pilha, é a parte negativa, é a carcaça da pilha, o condutor veio aqui, ligou na lâmpada, aqui o condutor subiu, ligado no outro polo da lâmpada, e veio ligar no positivo. Você já deve imaginar, com o conhecimento que você tem até agora, o que vai acontecer. Uma corrente elétrica. Por quê? Porque os elétrons que estão sobrando nesses átomos negativos descem, atravessam o fio, chegam até a lâmpada, passam pelo filamento da lâmpada, atravessam o filamento é um fiozinho muito fino, o atrito dos elétrons lá dentro, nos átomos, faz com que o filamento acenda, e o outro terminal do filamento liga no condutor, a corrente atravessa a lâmpada, vem por aqui e chega ao polo positivo, fazendo o quê? Preenchendo ou enchendo, vamos dizer, abastecendo aqueles átomos que estavam positivos aqui dentro. Desse modo, a corrente vai fazendo a lâmpada acender, a lâmpada fica acesa. Se ficar muito tempo a lâmpada acesa, o que deve acontecer com a pilha? Ela vai descarregar. O que aconteceu na descarga? Simplesmente que os átomos que estavam negativos deste lado se tornaram neutros, porque jogaram fora, doaram os elétrons sobrantes, e estes outros átomos que estavam positivos ficaram reabastecidos novamente, adquiriram elétrons que eles precisavam, ficaram neutros também, e a pilha estará descarregada. Então, este circuito, portanto, é análogo àquele primeiro que nós falamos antes, que é um circuito hidráulico, uma instalação hidráulica. Aqui é uma instalação elétrica, um circuito elétrico muito simples. E o que você pode observar aqui? Aqueles 4 parâmetros, novamente, os 4 parâmetros importantes que você deve guardar na memória, sempre, durante toda a sua vida profissional em eletrônica. Você vai deparar sempre, vai sempre estar em contato com esses 4 parâmetros, que são tensão ou voltagem, corrente, que é o fluxo de elétrons, que você já sabe, resistência, que é a resistência dos fios. Quantas resistências nós temos aqui? Vê se você adivinha. A resistência do condutor, se você falou que é uma só, você errou, porque nós temos 2 resistências aqui. Uma do condutor, que liga o circuito, e a outra do filamento da lâmpada. O filamento é um fiozinho muito fino, portanto ele tem resistência. Aí, quando a corrente passa por esse filamento, ele acende e automaticamente dissipa a energia, porque os elétrons, a corrente está passando pelo filamento, a resistência está se opondo, um trabalho está sendo executado, calor sai da lâmpada. Se segurarmos na lâmpada aqui no bulbo, nós vamos ver que está quente, e a lâmpada também acende. Portanto, a energia elétrica daqui foi transformada em parte em calor e outra parte em luz, que a lâmpada acendeu. Portanto, nós temos diferença de potencial, voltagem ou tensão na pilha, corrente quando ligamos o circuito, resistência se opondo à passagem da corrente, e potência dissipada na lâmpada, porque é trabalho que está sendo executado. Essa potência é uma energia que está saindo da lâmpada, da pilha, e está chegando na lâmpada e está sendo gasta na lâmpada. Veja agora, este é um circuitinho prático, semelhante a este que você vê aqui. Olha, a pilha, eu soldei aqui o fio no polo positivo, como eu fiz aqui no circuito, demonstrei no circuito. Aqui é um esquema,
é um circuito esquemático, este aqui um circuito elétrico, um diagrama elétrico, e aqui é um circuito que eu vou fazer aqui prático. Olha o polo negativo, eu soldei também, olha o polo positivo, soldei outro fio, aqui eu fiz a mesma coisa com a lâmpada, do mesmo jeito que nós vimos lá no circuito, eu apenas enrolei aqui em volta, em vez de soldar, soldei aqui, liguei, portanto, estes dois condutores na lâmpada. Agora, se eu ligar o circuito como eu fiz lá no desenho, no esquema, o que vai acontecer? Olha aqui. Eu ligo a lâmpada e ela acende. Olha. Observe como a lâmpada acende cada vez que eu faço o contato, cada vez que eu fecho o circuito. A pilha, eu ligo a lâmpada, cada vez que eu ligo, ela se acende. Ok? Então este é um circuito prático e lá eu tinha um circuito esquemático. Muitas vezes nós encontramos pessoas curiosas, pessoas principalmente que vão perguntar quando a gente está estudando alguma profissão, está aprendendo alguma profissão. Daí você vai encontrar pessoas perguntando para você o que são esses 4 parâmetros. Daí, quando ela perguntar o que é tensão ou voltagem, você deve responder: é uma força elétrica capaz de mover corrente, capaz de empurrar elétrons, capaz de produzir fluxo de corrente elétrica. Portanto, tensão ou voltagem, que é a mesma coisa que diferença de potencial, significa uma força capaz de mover corrente. Aí a pessoa, mas e o que é corrente elétrica? Aí vocês devem dizer, vocês não, você deve dizer, é um fluxo de elétrons em movimento. Daí, fluxo de elétrons em movimento, ou não precisa nem falar em movimento, porque fluxo é algo que está se movendo, é um fluxo de elétrons. Portanto, corrente elétrica é um fluxo de elétrons. E aí a pessoa pergunta, o que é resistência elétrica? Você deve responder, é uma oposição oferecida à passagem da corrente elétrica. Resistência é uma oposição oferecida à passagem da corrente elétrica. E potência, o que é? É uma energia, você deve dizer, é uma energia elétrica resultado de um trabalho feito, resultado da corrente quando passa por uma resistência. Ou é a energia elétrica que está contida numa diferença de potencial, que está contida numa voltagem. Por quê? Porque a voltagem tem energia, é uma potência. A voltagem já é uma diferença de potencial, praticamente é uma potência. Daí, a potência já está contida aqui dentro. Só que ela está aí em potencial apenas. Ela não está exercendo a sua função, ela não está aparecendo, enquanto a gente não liga o circuito, fazendo com que a corrente saia daqui e execute algum trabalho em algum elemento qualquer do circuito. Portanto, tensão ou voltagem é uma força capaz de mover corrente. Corrente é um fluxo de elétrons em movimento. Resistência é uma oposição oferecida à passagem da corrente. E potência, potência é energia, energia a fazer trabalho ou energia feita no trabalho, energia dissipada em algum trabalho executado, ou energia em potencial capaz de produzir algum trabalho.